Pessoal, o nosso primeiro conteúdo aí, quando a gente iniciou a falar sobre gerência de serviço, nós falamos que a nossa vida, né, mas nós presenciamos no nosso dia a dia são os serviços, né? Então, existe aí a questão, né, serviço de alimentação, comunicação, emergência, e eu comentei também para vocês que o serviço hoje, se a gente for analisar o setor de serviço, ele tem assim, uma representatividade assim, muito grande no nosso PIB, né? Ele hoje, mais de 50% do PIB vem o quê? De atividade de serviços, tá? Então, nós comentamos aí, né, até coloquei as atividades de manufatura, né, atividades de agricultura, elas não seriam possíveis se não tivesse a questão aí dos serviços, né? Como que nós íamos comprar os produtos, nós íamos adquirir os produtos se não tivesse o serviço. E com essa crise que nós estamos passando agora, nós estamos sentindo isso na pele, né? A gente precisa ir no supermercado, precisa ir numa loja, alguma coisa, tudo é serviço. Então, né, eu passei para vocês que nos últimos anos o setor de serviço tem crescido, né? Em 2019 houve um crescimento de 1% em relação aos outros anos. E o que envolve, o que inclui o setor de serviço? Então, desde salão de beleza, imobiliários, oficinas mecânicas, escritório de advocacia, agentes de turismo, companhias aéreas, hotéis, limpezas urbanas, escola, né, que é faculdade, né, entretenimento, teatro, cinemas, supermercado, tudo isso é do setor de serviço. Eles não produzem um produto, atividades deles são serviço. Passei também, né, que serviço vem crescendo muito e ganhando importância, né, em todo o mundo, justamente porque o setor de serviço, ele, em todos os países, ele é mais de 150, ele representa mais de 50% do PIB, mesmo em país, né, em país desenvolvido e subdesenvolvido. Então, e com isso, né, nas últimas décadas, né, nos últimos anos, vem crescido muito, muito mesmo a área de serviço. Nós temos aí que, quando a gente fala em serviço, gente, a gente não pode deixar de falar de conhecimento, criatividade, fator humano, né? Porque o serviço ele passou a crescer devido a isso. Então, a partir do momento, existe o setor de serviço, né? Que são o comércio de maneira geral. Só que a gente reclama muito em relação, quando fala assim, eu fui no supermercado e não fui muito bem atendido. Eu contratei um serviço, uma oficina, mas não consertou o carro direito, não é isso? Então, isso, quando a gente fala assim, envolve a questão do conhecimento dos funcionários, né? A criatividade das pessoas, correto? E aí envolve a questão do fator humano, que o serviço é desenvolvido por pessoas. Temos aí também, né, o que é serviço? Uma definição. Um serviço, né, ele é considerado um sistema de rede de criação de valor composto por pessoas, tecnologias e processos. Vocês estão percebendo aqui, nossa faculdade, eles não estão usando a tecnologia para a gente conseguir, né, passar o que vocês compraram, que é um serviço. A faculdade, ela produz serviços, tá, gente? Então, mais uma definição aí, né, de serviço, que é um sistema complexo, né, interligado por fluxo de informação, de conhecimento, de quantidade, de qualidade das pessoas. Né? Vou até tocar no assunto. Quando a gente fala em serviço... Pessoal, tem alguém aí com o áudio aberto? Tá horrível, tá dando tanta interferência. Tá atrapalhando. Eu tô achando que eu sei, Diego.
Não, alguém está conversando, falando uma coisa, tem que fechar o áudio aí. Jason, Jason, Daniel. Vamos lá. Bancadas. Quem é que tá? Deixa eu ver aqui. Ramsés, não, áudio desligado. É o Jason. Só tem o Jason com áudio ligado. Jason. Jason, é o Jason. Só tem o Jason com áudio ligado. É o Jason. Ah, desligou. Ok. Então, vamos continuar. Peraí. Então, gente, voltando aqui à definição de serviço, tá? Um sistema complexo, interligado por fluxo de informação, de conhecimento, né? Que aí, ó, depende da quantidade, da qualidade das pessoas. A qualidade envolve a questão de treinamentos, né? Às vezes a gente contrata um serviço, o serviço não foi prestado conforme o que nós solicitamos, né? Às vezes aquele profissional que foi realizar o serviço não tinha competência, não tinha habilidade adequada para a execução do serviço. Então, envolve a questão do conhecimento, né? Vamos falar assim, o conhecimento do funcionário que está nele prestando serviço. Questão que a gente fala assim, informação, né? O que o cliente solicita, o que o cliente está querendo, na verdade, né? Qual tipo de serviço. Então, essa questão de saber trabalhar a informação. A informação, gente, ela tem, assim, um impacto muito grande quando a gente fala em serviço, tá? Porque se é passado de maneira errada o serviço, é porque a informação foi passada de maneira errada. A informação não está correta, tá? E tecnologia, que hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, nós estamos cada dia mais utilizando a tecnologia ao nosso favor. E isso também ocorre com as organizações, tá? Falamos aí, né, que o serviço, os estudos, né, acadêmicos sobre serviço iniciaram em 1950, tá? Então, nós já temos aí, nós estamos em 2070 anos, a gente fala que é uma disciplina nova, porque se você for analisar assim, né, estudo de processos produtivos, começou a ocorrer quando, né, surgiu as indústrias, né? A gente fala assim, lá na Revolução Industrial já começou os estudos na área de produção. Já na área de serviço, esses estudos acadêmicos começaram em 1950. Isso ocorreu quando os Estados Unidos, né, o setor de serviço representava 50% da economia dos Estados Unidos. Foi quando iniciou. Porque às vezes, assim, nossa, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar a área de serviço. Porque é uma área diferenciada. Uma coisa, vocês, engenheiros de produção, é vocês coordenarem um processo produtivo, um processo de manufatura. Ah, lá a gente tem os maquinários, tem o pessoal, mede capacidade de produção. O serviço, ele é diferente. O serviço, como diz, quando ele é intangível, você não tem condição de estocá-lo, o serviço, ele é consumido ao mesmo tempo que ele é produzido. Então, isso faz com que o processo produtivo do serviço é diferente gerenciar um processo produtivo do serviço do que gerenciar um processo de manufatura, totalmente diferente e muito mais complexo, tá? Então, mais um conceito de serviço. Serviços são atos, processo e desempenho de ações, tá? E passamos a falar agora sobre as características, igual já comecei a falar, né? Uma das características é que ele é intangível, né? Intangibilidade. O que é isso? Quando a gente produz um produto, o produto ele é físico, ele é tangível, você pode pegar. O serviço não. O serviço você não pode pegar, então ele é intangível. Com isso, ele também tem uma característica que ele não é estocável, né? Então, nós também não estocáveis, né? E, simultâneo, a maioria do serviço, né, ele é consumido quando ele é desenvolvido, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui da intangibilidade, né? Igual eu falei com vocês, né? Por ele não ser físico, ele é intangível. Simultaneidade, né? A produção e o consumo ocorrem ao mesmo tempo.
É igual que eu falei assim, eu vou ali e vou cortar o cabelo, né? Um salão de beleza, ele oferece serviço, ou um barbeiro oferece, né? Um cabeleireiro oferece serviço. Então, o que que acontece? Ao mesmo tempo que ele é desenvolvido, ele é produzido, ele também é consumido, tá? Então, existe a participação do cliente em todo o processo produtivo do serviço. E com isso, né, igual nós falamos não é estocar, né, porque ele não é tangível, né, igual nós já falamos. E com isso, gente, ele não ser estocável, ele não ser tangível, existe essa complexidade no processo produtivo, que eu ainda coloquei o seguinte aí, a capacidade ociosa do sistema de operação de serviço não pode ser eficientemente realocada em relação às operações de manufatura. A manufatura, né, vai produzir um produto e a gente consegue, não ter ociosidade em determinado ponto. E aí? Né? O serviço, por ele não poder ser estocado, eu não posso aproveitar essa capacidade ociosa. Ou eu tenho o serviço para me executar, ou eu não tenho. Se eu não tiver, vai ficar capacidade ociosa. Eu só vou conseguir, né, trabalhar essa capacidade ociosa se eu tiver vários serviços para estar realizando. A heterogeneidade, tá? O que acontece? Como o cliente participa do processo, né, de produção do serviço, acaba que existe a interferência. Eu quero dessa forma, eu quero assim, então faz com que ele seja praticamente heterogêneo, ou seja, único, né? Diferente. Por mais que o serviço ele é feito, é o mesmo serviço, está sendo executado para cliente diferente, mas devido à participação faz com que exista uma diferença. Um exemplo, tá? Vou contratar um pintor para pintar minha casa. Ok, vai vir, vai pintar. Aí o Roger, né, que está assistindo essa aula, também vai contratar um pintor para pintar a casa dele. O serviço que foi executado na minha casa vai ser diferente do serviço executado lá na casa do Roger. Por quê? Porque as casas são diferentes. Correto? Então, quando a gente fala, né, quando a gente, por mais que seja o mesmo serviço, e ele, devido a haver a interferência, a participação do cliente, a presença do cliente em todo o processo, né, acaba que ele fica sendo, tenha essa característica de heterogeneidade, ok? Temos aí, né, que as características dele, né, fazem a gente perceber a questão de qualidade de serviço. E aí? E a questão, como que a gente julga que um serviço tenha qualidade ou não tenha qualidade? Às vezes, eu julguei um serviço que ele é ótimo, perfeito. Às vezes, né, o pintor veio aqui na minha casa, mas a pintura adorei. Lá no Roger, não gostei e tal, devido a isso eu gosto dessa forma. Então, né, as características também afetam a questão aí de qualidade.